Olá, sejam bem-vindos novamente ao compartilhamento da Bhagavad Gita, como ela é, capítulo 11, versos 41 e 42. Então, na Bhagavad Gita, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estilo de bondade, pois ouvir a Bhagavad Gita é um ato de bondade com sua alma. A alma, ela precisa ser alimentada por meios espirituais transcendentais e não por meios apenas materiais, né? Então, muitas vezes a gente cai na ignorância de achar que as coisas materiais elas vão trazer felicidade para a nossa alma. Mas isso é um conceito errôneo acerca de que nós somos erroneamente o corpo, né? Mas isso é um conceito que nós viemos ao longo de tantas eras e tantas vivências passadas, do passado longínquo, procurando entender que eu não sou um corpo, eu sou uma alma. Então, com essa possibilidade, no dia de hoje, de você que me escuta agora, entender que você não é um corpo, você é uma alma, e nesse processo de entendimento, nós vamos dando sequência à leitura da Bhagavad Gita. E para que serve a Bhagavad Gita? A Bhagavad Gita é um guia para a alma, é um guia que transporta você para o aqui e para o agora, para buscar essa transcendência, para buscar transcender os modos da natureza material, bondade, paixão e ignorância, ou ignorância, paixão e bondade. Nós estamos atrelados a esses modos da natureza material, porque nós vivemos aqui sob a influência da ilusão, da yoga da ilusão chamada de Yoga Maya. Achar que o que eu vejo aqui na minha frente é uma realidade eterna, que isso nunca vai acabar, que eu vou durar eternamente, que meu corpo vai durar eternamente, e isso é uma ilusão, né? Uma ilusão perene, uma ilusão passageira, né? E por que nós estamos aqui agora? Nós estamos aqui agora para buscar essa transcendência, para buscar esse autoconhecimento, para buscar essa autorrealização. Como é que eu me autorrealizo? Apenas na alma. A autorrealização dá-se apenas na alma. Os prazeres mundanos do mundo, os prazeres da matéria, eles são limitados. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Já dizia o grande poeta Vinícius de Moraes, né? Então, nesse processo de entendimento, a Bhagavad Gita, a ciência suprema, ditada pelo Supremo Krishna, na filosofia védica, traz essa possibilidade da gente se entender como uma alma e não como corpo, e buscar transcender. Essa palavra transcendência, ela vai estar sempre presente nesse compartilhamento dos versos da Bhagavad Gita. Por quê? Porque a Bhagavad Gita traz essa possibilidade. Claro que isso é livre-arbítrio, nós temos livre-arbítrio, porque o próprio Criador, Deus, nos deu livre-arbítrio. Então, ele está ali a ciência, você acessa a ciência se você quiser. Está ali o conhecimento transcendental, você acessa o conhecimento se você tiver vontade e achar que deve. Então, quando a gente não olha para as coisas de Deus, a gente olha para as coisas da matéria. E Jesus já diz na Bíblia, não se pode servir a dois senhores. Ou se ama um e odeia o outro, ou se odeia o outro e ama um. Então, são as dualidades da vida, né? A mente, ela vive o tempo todo sob a influência da dualidade. Frio, calor, alegria, tristeza, doença, saúde. E isso são estágios mentais pertencentes ao corpo, né? O corpo, acoplado ao corpo, existe a mente, os sentidos e o falso ego, que é o ahankara na filosofia védica. Significa o meu eu falso, porque eu acho que eu sou isso, que eu tenho que dominar, que eu tenho que fazer acontecer, e eu vou criando para mim momentos de angústia, momentos de depressão, momentos que eu não me encontro feliz, porque a felicidade eu estou apenas buscando nas coisas materiais, e as coisas materiais jamais vão trazer felicidade, né? É só você olhar para a sua vida, fazer um retrocesso da sua vida, olhar para trás e ser sincera com você mesmo, dentro de uma veracidade, né? Que você ser verdadeiro é um tipo de yoga que você pratica com sua alma, para que você possa se assemelhar às qualidades de Deus, porque Deus é verdade, a verdade absoluta, né? Sat Ananda, verdade, Om Tat Sat, desculpe, Om Tat Sat,
Verdade Absoluta, Suprema Personalidade de Deus, Bhagavad Gita, Ciência Suprema, e onde se encontram todos esses processos? Na literatura védica, na filosofia védica dos Vedas da Índia, a filosofia mais antiga que data da criação da Terra. Tudo partiu da filosofia védica, medicina Ayurveda, massagem Ayurveda, né? E toda essa filosofia, de todas as escrituras sagradas, de tudo aquilo que se precisa aprender, repito, se quiser. Eu resolvi, né, dar uma chance para mim nesse processo, né, de trazer a Bhagavad Gita para a minha vida e buscar essa evolução não do corpo, mas a evolução da alma. O corpo é apenas acopla a minha alma, então eu devo cuidar da parte principal dessa envergadura, que é a minha alma, que é o meu eu superior. Porque o meu eu superior jamais vai ser feliz andando de mão dadas com o eu inferior, que é o corpo, né? E quando eu faço esse equilíbrio, quando eu tento economizar todos esses processos, eu vou em direção ao eu supremo, que é Deus, que é o próprio Krishna na filosofia védica. Então, verso 41, 42, capítulo 11, a forma universal de Deus. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Que a Suprema Personalidade de Deus me permita compartilhar os versos aqui da ciência suprema, da forma universal do próprio Deus. Colocando-te na posição de amigo, sem querer conhecer tuas glórias, precipitadamente me dirigi a ti como ó Krishna, ó Yadava, ó meu amigo. Por favor, perdoa tudo que eu possa ter feito por loucura ou por amor. Quantas vezes te desonrei, gracejando enquanto nos descontraímos, sentávamos ou comíamos, às vezes a sós e outras vezes diante de muitos amigos. Ó infalível, por favor, perdoa todas essas minhas ofensas. Então, o que é que Arjuna está clamando aqui para Deus, para a Suprema Personalidade de Deus, né? Então, Prabhupada, ele diz, embora Deus, Krishna, se manifeste diante de Arjuna, em sua forma universal, Arjuna recorda-se da sua relação amistosa que cultivava com Deus e, por conseguinte, pede perdão e solicita a Krishna que o desculpe dos muitos gestos informais que surgem consequência da amizade. Então, muitas vezes a gente confunde essa nossa... Aliás, a gente nem tem ideia que o nosso melhor amigo é a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, né? E Krishna está acoplado no Mahavishnu, aqui no nosso coração, como a super-alma. Então, muitas vezes a gente nem tem conhecimento que Deus é uma pessoa. Dentro da filosofia védica, o apresenta como uma pessoa, a pessoa suprema, que coaduna com o que Jesus diz na Bíblia, né? Vós sois a imagem e semelhança do Criador. Então, quem? Nós, almas. Almas em corpos terrenos, somos a imagem e semelhança do Criador. Então, por essa razão, muitas vezes a gente não entende a pessoa de Deus, a gente acha que Deus é apenas o universo, que é uma luz, que é uma natureza, e é também na sua forma impessoal, né? Mas, propriamente dito, nós vamos buscando aqui o entendimento que Deus é uma pessoa, e por ele ser uma pessoa, nós precisamos conhecer. E para que a gente possa amá-lo, a gente precisa estudar, e para que a gente possa estudar, a gente precisa aprender a amá-lo da forma correta, né? E amando Deus da forma correta, nós vamos buscar ter uma amizade, entender que Deus é o nosso melhor amigo, é o nosso maior conselheiro, é aquele que nos intui através da intuição, dos sentimentos, dos pensamentos que nós temos, e que muitas vezes a gente não sabe de onde vem esse pensamento, eles realmente existem dentro desse processo que Deus está me auxiliando, me orientando, né? E muitas vezes a gente não escuta porque a gente não escuta, a gente quer escutar o falso ego. E aí a gente se dá mal, a gente sofre, a gente chora, a gente adoece, os nossos desejos não são realizados, porque nós estamos indo exatamente ao contrário daquilo que Deus planeja para a gente. Porque a gente pensa, nós pensamos que nós não temos nenhum controlador, que ninguém controla a nossa vida. E nós somos livres, nós fazemos o que quisermos, nós vamos e venhamos, viajamos, fazemos, acontecendo, e que tudo acontece pelo nosso bel prazer. Mas isso é outra ilusão. A gente precisa entender que nós vivemos sob o controle do Supremo. A Suprema Personalidade de Deus, Krishna, ele é o Supremo Controlador e ele traz esse processo para as nossas vidas,
desse entendimento. Mas eu não tenho entendimento. Mas você pode buscar entendimento e você pode estar indo em direção a este entendimento. Então, se eu não olho para as coisas de Deus, eu vou olhar para as coisas da matéria. E a matéria nunca vai me dar evolução. Eu posso achar que eu estou vivendo um 5G, uma era rápida de internet, de estar conversando na internet e que tudo é muito mais fácil, mas isso não é evolução. Isso é apenas uma mudança de energia, porque o planeta Terra precisa evoluir. E dentro dessa evolução, nós precisamos acompanhar essa evolução, se quisermos, claro. E aí, dentro desse processo, nós criamos a nossa realidade. A nossa realidade é o reflexo dos nossos pensamentos, sentimentos e emoções. E aí, onde é que eu coloco minha mente, meu coração, é onde está a minha alma. Então, se eu estou sofrendo, se hoje eu estou passando, padecendo, é porque eu estou colhendo aquilo que eu plantei. E por que eu estou sofrendo? Porque eu não escutei Deus, eu não estudo sobre Deus e eu não entendo Deus. Então, por esse processo, a gente não sabe tratar e ter uma relação com Deus ideal. E aqui na Bhagavad Gita, Arjuna pede perdão a Deus porque ele também não entendia que aquela pessoa que estava do lado dele era a suprema personalidade. E por isso, em algumas vezes, ele fez, dentro do que lhe cabia, teve alguns posicionamentos, e era um posicionamento não de olhar para Deus, mas para olhar para um amigo. Isso dentro aqui da filosofia védica, né? E eu estou tentando trazer essa contextualização para explicar melhor, né? Então, admitimos que antes Krishna podia assumir semelhante forma universal, porque Deus pode assumir a forma que ele quiser, e aí nos confunde, nos deixa confundidos, né? Então, assim, Arjuna não sabia quantas vezes poderia não ter respeitado Deus da forma correta e ter desonrado, né? Mas Krishna é tão bom e misericordioso que, apesar dessas opulências todas do Supremo, de ser o Supremo, né? Ele tratou Arjuna como amigo. E assim Krishna quer ser amigo de todos nós, né? Deus quer ser amigo de todos nós. Nós é que não queremos ser amigo de Deus e nos afastamos de Deus. E justamente por nos afastar de Deus é que a luz apaga. E quando a luz apaga, vem a escuridão. E quando vem a escuridão, vem o caos. E para sair desse caos, você precisa acender a luz, você precisa buscar a luz, você precisa entender que na escuridão jamais você vai evoluir. Você vai viver sofrendo, né? Então, assim, Deus é algo estabelecido eternamente. Então, nas nossas mentes e corações, nós temos que trazer essa imagem, né? Não se pode esquecer Deus, né? E embora a gente não lembre, a gente tem que entender que Deus é o Supremo e trazer esse Supremo para a nossa vida, ativar essa luz divina, ativar essa consciência de Deus, é um processo difícil, porém preciso e diário. Todos os dias se lembrar de Deus, cantar os nomes de Deus, ouvir sobre Deus, fazer orações. Mas como é que eu, numa vida corrida, eu estou correndo, a vida está muito corrida, é só o que eu escuto das pessoas. Pois é, olhe como é que o mundo está, e olhe como as pessoas estão, e olhe como suas mentes e seus corações estão. Aí é o resultado da gente se afastar de Deus e não prestar reverências ao Supremo e entender que Deus é o nosso amigo e que a gente deve respeitá-lo e honrá-lo. Verso 43. És o Pai dessa manifestação cósmica completa. Aqui já está dizendo, és o Pai. E o que é que o filho faz com o pai? Honra o pai e tenta compreender o pai e amá-lo. Muitas vezes a gente não compreende nossos pais terrenos, mas a gente tem que ter respeito, e assim é pelo Pai Supremo, Deus. É um respeito absoluto, né? És a manifestação do cosmo, do móvel ao imóvel, és seu líder adorável, és o mestre espiritual supremo. Ninguém é igual a ti, tampouco pode alguém ser uno contigo. Como então poderia haver alguém dentro dos três mundos maior do que tu, ó Senhor de poder imensurável? Então aqui é com uma reverência. Arjuna reverencia Deus e vai falando de suas opulências, e vai falando que ninguém é igual a Deus, que ninguém pode ser completamente uno com Deus, que ele é o Senhor dos três mundos, que ele tem um poder incomensurável, ou seja, um poder que a gente nem entende, mas que Deus tem esse poder, por isso que ele controla tudo e a todos, né? Então, no significado aqui de Srila Prabhupada, salve Srila Prabhupada, gratidão a Srila Prabhupada, que trouxe a consciência de Deus para o Ocidente, a consciência de Krishna, da filosofia védica.
Prabhupada, ele disse, a suprema personalidade de Deus, Krishna, é adorável, assim como um pai é adorável para os seus filhos. Olha que fantástico. Então, Krishna é o nosso Pai Supremo. Então, o que é que a gente deve fazer com relação a este Pai Supremo? A gente deve adorá-lo, amá-lo, reverenciá-lo. E mesmo que a gente não compreenda das coisas que acontecem nesse mundo, do externo que se coaduna em tantas coisas que acontecem, a gente deve entender que Deus está no controle, até do caos que existe, e manter-se com o coração apaziguado. Mas isso é muito complicado para as mentes ansiosas e desejosas de coisas materiais. Porque a gente vai achar nas nossas mentes condicionadas, não que a minha não seja, claro que é, mas a gente vai trabalhando esse condicionamento e trazendo essa filosofia védica, essa filosofia de Krishna, da consciência de Krishna, para o nosso dia a dia. E com essa consciência de Krishna no nosso dia a dia, nós vamos transformando a nossa visão limitada para uma visão universal, do conhecimento de Deus, acerca do absoluto, acerca de tudo aquilo que a gente precisa aprender, claro, se quiser, porque aqui nada é obrigado, tudo é muito livre e descomplicado. Então, nas instruções da filosofia védica, nos instrui que a Bhagavad Gita é também um mestre espiritual. Por quê? Porque a Bhagavad Gita nos ensina. A Bhagavad Gita, este livro sagrado que eu estou com ele aqui nas minhas mãos, lendo, né, é um presente de Deus para nós. Por quê? Porque Krishna instruiu Arjuna sobre a Bhagavad Gita. Então, ele é o mestre espiritual original e a Bhagavad Gita também é a nossa guia, né? E todo mestre espiritual genuíno, como Deus o é genuíno, deve vir de uma sucessão discipular, ou seja, autorizada. Eu não leio nada desautorizado pela Sociedade Internacional para a Consciência de Deus, ISKCON, né? Então, a gente aqui, nós estamos compartilhando sabedoria e estamos nesse processo, né? Então, o Senhor está, o Senhor e sua grandeza é imensurável, ou seja, inconcebível pela sabedoria humana, né? Ninguém pode ser maior do que a suprema personalidade de Deus, Krishna, porque dentro de qualquer manifestação espiritual ou material, ninguém é igual ou superior a Deus. Então, mesmo aqui no mundo material, não existe nada superior a Deus. Tente ser superior a Deus e construir castelos, e virá o mar e derrubará esses castelos de areia. Somente as construções de Deus são as favoritas e as eternas. Então, a gente acha porque que é um bilionário, trilionário, que a gente é isso, aquilo outro, que é um conhecido de rede social, que as pessoas falam sobre mim, então a gente quer ser Deus. E isso é uma mera ilusão, ninguém pode ser Deus, né? Então, todos estão abaixo de Deus e ninguém pode excedê-lo, ninguém pode ser maior do que Deus. A gente deve reverenciar Deus e pedir a sua misericórdia para que a gente possa estar mais consciente de Deus a cada dia, né? Isso afirma-se nos Upanishads, que é outra escritura sagrada da filosofia védica. Tal qual um homem comum, o Supremo Senhor Krishna tem sentidos e corpo. Aqui está a Bhagavad Gita afirmando. Mas para ele não há diferença entre seus sentidos, seu corpo, sua mente e ele próprio. Então Deus, ele tem todos os sentidos, ele tem corpo, ele tem a sua porção divina, né? E ele é uma pessoa. Então a Bhagavad Gita traz essa noção diferente, nova, surpreendente, mas que a gente precisa estudar para compreender. Pessoas tolas são pessoas que bobas e que não pesquisam, que querem especular com a mente e querem ficar, isso é verdade, isso é mentira. Então, pessoas tolas que não conhecem a contento dizem que Deus é diferente da sua alma, da sua mente, do seu coração, mas não. Deus é absoluto. Deus é Satchitananda Vrigarra, eterno, e nós somos as pequeninas almas Satchitanandas pequenas, né? Deus é tão ele pode executar todas as atividades dos sentidos. Portanto, seus sentidos não são nem perfeitos, nem limitados, porque Deus é eterno, onipotente, onipresente e onisciente. Ninguém pode ser maior do que Deus, tampouco pode ser igual a Deus, e todos são inferiores a Deus, e ponto final, né? Então, eu deixo vocês hoje aqui, com esses 2 versos da Bhagavad Gita, para entender a forma universal de Deus, né? Ainda tem alguns versos ainda desse capítulo 11, né?
Esse capítulo 11 ele é bem extenso, porque ele trata da forma universal de Deus, para que nós, almas, vivemos nessa ignorância, possamos entender melhor, possamos nos interessar melhor, para estar convicto dentro de um processo de pesquisa espiritual, leitura espiritual, meditativa e contemplativa, se associar com pessoas que entendam mais do que nós e buscar mestres espirituais e gurus para que a gente possa escutar deles sobre a verdade absoluta, que é o próprio Deus. E assim a gente possa evoluir como alma neste corpo aqui e agora. Então, com gratidão, eu encerro mais um dia da Bhagavad Gita, agradecendo sempre a Deus essa oportunidade. Gratidão.